Domine seus impulsos para ser mais feliz. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreveu que o Deus de paz vos santifique no espírito, alma e no corpo. Além de cuidar do nosso espírito e da nossa alma, que é o nosso centro de vontades, precisamos cuidar também do nosso corpo, pois de nada adianta ter um espírito que imagina, que visualiza que estamos sorridentes, caminhando e correndo com força e envelhecendo, sem nenhuma doença e com muita saúde, se não fizermos a nossa parte no cuidado com o nosso corpo. Talvez você, ao ouvir isso, tenha pensado: como assim envelhecer sem ter nenhum problema de saúde, completamente com força, sem tomar nenhum remédio e com total independência? Sim, é exatamente isso que você ouviu. É possível ter uma velhice abençoada em que você tem força, independência, autonomia, está com a sua mente fortalecida e com total independência nas suas faculdades mentais e físicas. Mas tudo isso depende do que você faz agora com o seu corpo. Provérbios 23 é um capítulo que nos ensina justamente sobre ter domínio sobre os nossos impulsos, sobre as nossas vontades. Provérbios 23 fala a respeito de um convite para você derrotar a sua pior versão. Nós temos muitas versões em nós mesmos. Podemos ser a pior pessoa do mundo e podemos ser a melhor pessoa do mundo. Tudo depende dos impulsos que você derrota e que você vence todos os dias. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre domínio sobre os seus impulsos para ser mais feliz. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de 31 lições para a vida com base em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos hoje gravando a lição do dia 23 dessas 31 lições. Então, vamos tirar essa lição do capítulo 23 de Provérbios. É uma lição de cada um dos capítulos de Provérbios. Hoje, na lição 23, nós vamos tirar do capítulo 23 essa lição sobre o domínio dos impulsos para ser mais feliz. E nesse texto, nós vemos que Provérbios 23 fala muito sobre ter domínio sobre comida e bebida. Esse é o tema principal, que aquilo que nós comemos e aquilo que nós bebemos influencia no nosso corpo físico e influencia na nossa saúde. Dos 35 versículos que ocupam esse capítulo de Provérbios, nós encontramos 6 que falam sobre comida e 9 que falam sobre bebida, somando 15 versículos, ou seja, 1/3 desse capítulo se dedica só ao tema da comida e da bebida. Sobre a comida, o texto nos ensina, nos versículos 1, 2 e 3, o seguinte: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Verso 2: e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Verso 3: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Depois, aqui nos versos 6, 7 e 8, nós vemos os textos nos dizendo: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Verso 7: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá:
come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Verso 8: vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, esses 6 versículos, 1 ao 3 e os 6 até o 8, falam a respeito da comida e nos ensinam que quando você se assenta diante do governador, o governador pode ser uma pessoa, não necessariamente o governador. Governador aqui significa uma pessoa importante. Pode ser um chefe, pode ser o dono da empresa, pode ser uma pessoa que tem influência, pode ser alguém que exerce alguma liderança, que é dono de alguma empresa. Quando ele convida você para que você se assente na mesa para comer juntamente com ele, preste atenção no banquete que está sendo oferecido a você e não se entregue para comer acreditando que aquele banquete está sendo oferecido para você porque você merece, ou porque você é bonzinho, ou porque a pessoa realmente gosta de você, porque quando você cobiça aqueles manjares que estão postos diante de você, podem existir mentiras ali. Quais mentiras? Você precisa saber o que aquela pessoa quer de você. Por que aquela pessoa convidou você para participar daquela refeição? Existe um ditado que nos orienta a prestar atenção e ter discernimento nas nossas relações. Observe se o convite é verdadeiro, se ele é genuíno, ou se existe uma intenção oculta por trás, como, por exemplo, obter algum favor, exercer alguma influência sobre você ou conseguir que você influencie alguém que é seu amigo, que é da sua família. Um dia, por exemplo, uma pessoa convidou um amigo para uma refeição. E enquanto eles estavam conversando, essa pessoa que era dona de uma grande empresa tinha intenção de conversar com o irmão do convidado, porque o irmão do convidado exercia um cargo de juiz que estava responsável pelo julgamento de um processo que o dono dessa empresa tinha e que esse processo estava parado há mais de 5 anos. Então aquele amigo desse empresário foi naquele banquete. E enquanto eles estavam comendo, estavam ali bebendo, no meio da conversa, mais ali para o fim da conversa, ele disse: eu tenho um processo que está em tal lugar para julgamento e parece que o seu irmão é o juiz desse lugar. E esse processo está parado há mais de 5 anos. Será que você pode conversar com ele para resolver essa situação? E aquele processo envolvia uma grande quantia de dinheiro. Então, muitas vezes, o convite vem com um interesse, com algum propósito. Esse é apenas um exemplo do que pode acontecer quando você é convidado para participar de um almoço, de um jantar, de um café, de uma reunião. Você precisa prestar atenção. Por isso o texto fala: coloque uma faca na tua garganta. Esse texto nos fala sobre autocontrole e prudência. O que é o autocontrole? É justamente você dominar sobre os seus impulsos. Não seja uma pessoa que participa dos lugares e que é vítima das outras pessoas, das intenções das outras pessoas. Por que elas estão convidando você? Tenha um controle, tenha prudência para evitar agir impulsivamente. Também não busque benefícios imediatos sem considerar as consequências no longo prazo. Muitas vezes você vai
a um banquete e você pensa que não haverá nenhuma consequência, mas você participar daquele banquete, participar daquela reunião, participar daquela refeição, vai comprometer a sua vida. Tenha sabedoria para avaliar as situações, considere cuidadosamente as consequências de você se associar com algumas pessoas e a se comprometer com certas atividades. Aproveitando que nós estamos falando sobre o domínio dos impulsos, vamos explorar o capítulo 23 em 7 situações em que você pode exercer o domínio sobre a sua vontade, sobre os seus impulsos, para que você tenha uma vida mais feliz. O primeiro, você precisa preservar a sua integridade e a sua aliança com Deus. Não se venda por coisas materiais, como comidas gostosas, ou vinhos caros, ou bebidas, porque existem muitas pessoas que se escravizam por causa disso. E elas se vendem para estarem em um círculo social participando de almoços e jantares. E com isso, elas destroem a sua própria vida. Nós já lemos os versículos 1 a 3, que falam sobre o governador que convida alguém, mas com um pão de mentiras, com segundas intenções. Já lemos os versículos 6 a 8, que falam que você não deve ser enganado de trazer elogios para a pessoa, quando a pessoa na verdade está oferecendo aquele banquete com segundas intenções para você. E agora, sobre a bebida, nós temos os versículos 20 e 21 que dizem: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Versículo 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Então os versículos 20 e 21 falam para você ter domínio em relação a viver entre aqueles que vivem bebendo. Porque aqueles que vivem bebendo não têm tempo para se dedicar a aprenderem novas habilidades, a organizarem a sua vida para a produtividade. E eles acabam vivendo de bebida em bebida, de bar em bar, de reuniões em reuniões, em festas, com bebidas, eles acabam caindo na pobreza. Os comilões de carne são aqueles que vivem só comendo, comendo e alimentando sempre a sua carne. Vamos fazer aqui uma interpretação de os comilões de carne são aqueles que alimentam as suas próprias vontades carnais. Vivem o tempo todo fazendo o que querem, ao invés de colocarem uma disciplina e um projeto e obedecerem o projeto e seguindo a disciplina, preferem se entregar às paixões da carne. Isso leva à pobreza. E vamos ler aqui os versículos 29 até 35, que falam: para quem são os ais, ou seja, as dores, né? Para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Verso 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Verso 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Verso 32, no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Verso 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Versículo 34, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. Verso 35, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Em outras palavras, aquele que se entrega para a bebida alcoólica perde completamente o seu juízo. Então,
Se deve evitar a bebida para que você não seja espancado e não perceba que foi espancado. Para que você sim olhe para as mulheres estranhas, falando bobagens, caindo nesse tipo de laço. Então, o primeiro ponto de domínio próprio é dominar para que você mantenha sua integridade. Integridade fala do relacionamento com Deus e fala do relacionamento com você mesmo. Tenha sua integridade, mantenha-se reto, não entregue a sua integridade, a sua moral, por comida nem por bebida. Uma segunda observação sobre ter domínio próprio, sobre dominar os seus impulsos, é domine sobre a ganância. Tem muitas pessoas que vivem buscando riquezas. Elas querem riqueza a todo custo. Então, o segundo ponto de domine seus impulsos, domine sobre a ganância. Porque quando você não domina sobre a ganância, você vai dedicar a sua vida só para trabalhar para obter riqueza, e você vai esquecer de Deus, da família, vai esquecer dos seus filhos, da sua própria existência ter um propósito. Você não veio ao mundo apenas para riquezas, você veio para o mundo para cumprir um propósito, para fazer um bem para o próximo. Algum talento, algum dom, alguma habilidade você recebeu de Deus para fazer a diferença. Você tem um propósito. E antes de qualquer propósito, você precisa buscar em Deus um bom relacionamento, porque no relacionamento com Deus, se você ainda não descobriu o teu propósito, você vai descobrir. Então aqui, o segundo ponto sobre vencer a ganância, nós lemos os versículos 4, 5, 10 e 11. 4. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Ou seja, se você ficar buscando riqueza, isso é contra a sabedoria. Verso 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então os versos 4 e 5 estão dizendo que você buscar riqueza é contra a sabedoria. O verso 5 faz uma pergunta: você vai ficar olhando para aquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas. Em outras palavras, o que o texto está nos ensinando é que a riqueza pode bater asas. A riqueza, quando comparada com o relacionamento com Deus, com o relacionamento que você tem com a sua família, que é algo firme, que mesmo na hora da dificuldade vai estar ali junto com você, a riqueza, quando você, por uma aventura ou por um azar na vida, perde ela, ela vai e deixa você na miséria, sem absolutamente nada. Ela voará ao céu como a águia. Completando o versículo 10 e 11, fala assim: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Verso 11, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará sua causa contra ti. Os versículos 10 e 11 orientam a não tirar as propriedades daqueles que são órfãos, daqueles que são pobres, daqueles que são fracos. Pessoas que se entregam para a ganância perdem o controle sobre a busca incessante por riqueza e acabam até mesmo tomando aquilo que é dos pobres, com a finalidade de enriquecer. A vontade de ser rico invade a pessoa quando ela não domina sobre a ganância, que ela para até de respeitar os direitos daqueles que são fracos, daqueles que são pobres. E isso faz com que Deus, que é o redentor forte deles, pese a mão sobre você. Um terceiro ponto que você precisa dominar sobre você mesmo é que você precisa vencer a preguiça e a procrastinação. Você precisa se aplicar à disciplina.
Veja aqui os versículos 12 e 13. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, é claro que o versículo 13 está ensinando os pais a educarem os seus filhos. Mas vamos dar uma interpretação para esses versículos 12 e 13 para nós mesmos. Vamos pensar que nós somos como crianças. Nós temos um eu infantil. Um eu que quer fazer a nossa vontade na hora em que a gente quer, quando a gente fica birrento e fala assim, eu vou fazer isso porque eu quero. E então a gente se entrega muitas vezes para a preguiça. Hoje eu não estou afim de fazer isso. Eu posso fazer isso depois. E quando eu ajo com preguiça e com procrastinação, eu estou agindo com o eu infantil. Eu não estou dominando sobre mim mesmo. E quando eu não domino sobre a minha criança interior, e eu me entrego para fazer o que eu quero, eu deixo de vencer a muitas batalhas. Depois nós precisamos dominar sobre o que nós falamos. Veja o versículo 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então nós precisamos fustigar o nosso eu infantil para livrar a nossa alma do inferno da pobreza, do inferno da miséria, do inferno da desgraça. Depois, o ponto 5, nós precisamos vencer a inveja. Veja aqui os versículos... nós precisamos vencer a tolice do que falamos. Versículo 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Verso 16. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Quando a gente domina sobre os nossos impulsos, nós dominamos aquilo que falamos e agradamos a Deus. Depois, esse é o ponto 4, na verdade. O ponto 5, nós precisamos dominar sobre a nossa inveja. Veja os versos 17, 18 e 19. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. 18. Porque deveras, ou seja, porque verdadeiramente há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então, 17, 18 e 19 fala para nós vencermos a inveja. Vamos colocar o nosso coração naquilo que é sábio e não vamos carregar inveja dos ímpios. O ponto número 6, nós devemos dominar sobre o impulso de pensar que sabemos tudo e de não buscarmos a sabedoria. Isso está no versículo 22 a 26. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Verso 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Verso 25. Alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Nesses 4 versículos nós vemos que está aqui: compre a verdade, alegre o seu pai, faça o que é certo, porque o seu pai e a sua mãe vão ficar felizes porque você está comprando a sabedoria. E por último, aquele que domina sobre os seus impulsos vence a carne e a prostituição. O verso 26, 27 e 28 falam disso. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então, a prostituição é como um ladrão. Leva de repente tudo aquilo que você conquistou na sua vida por um momento de prazer, que leva à ruína de muitas pessoas. Muitas pessoas perderam tudo por um momento, por causa de uma prostituta. Então, ter domínio próprio traz mais felicidade. Domine sobre os seus impulsos para ser mais feliz. Obrigado
Deus abençoe e até a próxima.